Olá, saudações, que a paz esteja com todos nós nesses tempos que estamos vivendo. Hoje gostaria de falar sobre as sagradas palavras de Meishu Sama, que foram intituladas Uma Consideração sobre o Paraíso Terrestre. Fazer uma reflexão sobre o mundo em que a gente vive, como se encontra atualmente. O que cada um tem como desejo dentro de si, de que seja esse mundo, o mundo ideal de cada um, né? São 8 bilhões de pessoas no mundo, pode ser que haja 8 bilhões de mundos ideais, com maior profundidade de pensamento, com maior maturidade, com maior capacidade de detalhamento, de imaginação de cada um pouco de infantilidade, o que é normal, um pouco de inocência também, outros com uma visão mais prática, mais pragmática das coisas, né? Mas é possível que haja 8 bilhões de paraísos terrestres. O que é o paraíso terrestre para alguém que pensa que o dinheiro pode trazer felicidade a rodo? Então seria ter muito dinheiro e poder desfrutar desse dinheiro. Outros, não sei, talvez um monge queira viver na paz, enclausurado, dentro das suas reflexões, dentro dos seus pensamentos, dentro da sua busca por sabedoria, enfim, várias coisas. Mas vamos a essas sagradas palavras de Meishu Sama. Uma consideração sobre o paraíso terrestre. Vamos estudar apenas um trecho desse ensinamento, que foi escrito no dia 3 de junho de 1950, portanto, há 61 anos atrás. Então, começamos assim. O paraíso terrestre a que costumamos nos referir é, em termos mais claros, o mundo belo. Em relação ao ser humano, é o belo dos sentimentos. Quando se fala, um parênteses aqui, quando se fala em belo dos sentimentos, tem uma nota de rodapé aqui que diz o seguinte: neste caso, sentimentos humanos que são refere-se a um complexo de emoções que compreendem valores sociais de cunho científico, artístico, religioso e moral. Além da emoção despertada por meio da apreciação de obras artísticas e musicais. Refere-se ao sentimento equilibrado, capaz de serenar a alma e impulsionar a ação. Então, isso que ele está falando sobre o belo dos sentimentos, né? A beleza interior. Prosseguindo. Naturalmente, suas palavras, as palavras do homem, como o seu comportamento, devem ser belos. Isso vem a ser o belo individual. E de sua expansão nasce o belo social, isto é, o relacionamento entre as pessoas se torna harmonioso. As casas, as ruas, os meios de transporte e as praças públicas se tornam ainda mais belos. É natural que a limpeza acompanhe o belo. Portanto, em uma escala maior, tanto a política como a educação e as relações econômicas devem tornar-se belas e transparentes, da mesma forma que as relações diplomáticas entre os países. Esse é um retrato do que Meishu Sama anuncia. Sama não é um visionário, ele é um concretizador desse paraíso. Ele veio trazer as ferramentas. Parte dessas ferramentas são as suas sagradas palavras, como essas, que acabei de proferir, que ele escreveu, volto a dizer, no dia 3 de junho de 1950, há 61 anos atrás.
pensando nessas palavras, já dá para a gente raciocinar. Como é que está esse mundo que a gente vive? Talvez hoje nós sejamos tão orgulhosos, né, do desenvolvimento cultural, científico, do progresso tecnológico, das conquistas, né, da cultura que a gente vive, né, dos meios de comunicação, da internet, né? Hoje todo mundo tem algum tipo de contato com a internet. Pessoas de poder aquisitivo, pessoas sem poder aquisitivo se esforçam, inclusive, se empenham para adquirir um bom smartphone, né? Às vezes fazendo sacrifícios de outros valores, de outros bens, inclusive, né? Inclusive a própria alimentação, alimentando-se de alimentos mais baratos, em troca de abrir uma brecha para encaixar dentro do seu orçamento um item chamado smartphone, por exemplo, né? E uma boa internet, um belo plano de internet, são as prioridades de cada um hoje em dia. O que falta para que se concretize esse mundo do belo a que Meishu Sama se refere nessas sagradas palavras? Então, volto a dizer, qual o retrato do mundo hoje em dia, qual o retrato da sociedade, como andam as artes, a música de agora, a música contemporânea, a poesia contemporânea, as artes contemporâneas, as peças teatrais, os livros publicados, os filmes, os programas de TV, como que andam? As relações humanas, os valores que a sociedade está buscando aprimorar. Os conservadores de um lado, os que se chamam, auto-intitulam progressistas de outro lado. Quais os valores de cada um? Dentro dos conservadores, quais são os valores que eles querem conservar, que eles querem ver prosperar? E os chamados progressistas, quais são os seus valores? Existe embate entre os conservadores e os progressistas. Sempre foi assim, sempre será. Se formos remontar a 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré, de certa forma, foi um progressista. Porque Jesus de Nazaré, ele era um judeu, não podemos esquecer disso, de nascença, né? Ele era um judeu, ele conhecia a Torá, a lei mosaica, mas ele veio num tempo, a lei mosaica, a Torá, foi dada por Deus ao homem num determinado tempo. Jesus vem muitos e muitos anos depois e também não era um emissário de Deus, então ele vem com uma outra mensagem de Deus, ou seja, isso sinaliza que a mensagem de Deus foi modificada, ela foi dada por Deus num determinado tempo para conduzir o seu povo, para insuflar-lhe a fé, para conduzi-los na fé. E Jesus de Nazaré vem, num outro tempo, trazendo aquilo que eles mesmos chamavam a palavra de Deus, a palavra do Pai. Daí dá para a gente perceber que a vontade de Deus, a lei de Deus, muda com o tempo. Por que razões? Não podemos conjecturar. Não assumo ter essa capacidade. Há pessoas que se arrogam a capacidade de interpretar. Eu apenas trouxe 2 fatos. A lei mosaica é a vontade de Deus manifestada num tempo e a mensagem do Cristo é uma outra manifestação da vontade do Pai, manifestada tempos após a lei mosaica. E era a principal batalha, entre aspas, de Jesus de Nazaré. Trazer a nova mensagem do Pai. A mensagem do Pai
que não fica presa no passado, que avança para o futuro e que busca alavancar, desculpem, o mundo ainda mais avante, um mundo futurístico. Mesmo paraíso terrestre, reino dos céus na terra, nomeado por Jesus, que Meixo Sama denominou paraíso terrestre. É o mesmo Pai, manifestou quando da lei mosaica, manifestou quando da vinda de Jesus de Nazaré, e vem com uma nova lei, com novos mandamentos, inclusive. Não tem na lei mosaica os 10 mandamentos? O que Jesus disse? Eis que vos trago um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, como eu vos amei. Depende da tradução. Existem mais de 70 traduções diferentes dos textos bíblicos, né? Cada um seguindo uma determinada tradição. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como pré-requisito para quê? Para o reino dos céus na terra. Para Meixo Sama, paraíso terrestre. Meixo Sama vem então 2000 anos depois de Jesus e traz uma nova mensagem, e ele diz, é o mesmo Pai. O mesmo Pai que deu a lei mosaica, é o mesmo Pai que trouxe a lei nas palavras de Jesus de Nazaré. É o mesmo Pai que me enviou com estas palavras. Então, sagradas palavras. Paraíso terrestre. Um mundo de verdade, bem e belo. Belo do sentimento. O belo das percepções. O belo do equilíbrio e da moderação. O belo das palavras belas. Se o homem se tornar belo, como seria a musicalidade desse reino dos céus na terra ou paraíso terrestre? Como seriam as palavras, as poesias? Como seriam os filmes, as peças teatrais? Como seriam os programas de TV? Os programas de governo? Como seriam as leis? A respeito das leis, até Meixo Sama também trouxe sagradas palavras, dizendo que quando houver verdadeiro progresso mesmo da humanidade, quando esse homem que hoje se encontra no nível de vida em que se encontra, quando ele avançar e trouxer o belo social, o belo individual, trouxer o belo social, quando isso acontecer, tudo será diferente. Os valores serão diferentes. Existe até uma passagem bíblica que eu também vou incluir aqui, em que Jesus fala, olhai os lírios do campo. Eu vou fazer um comentário sobre essa passagem, a interpretação que tem sido dada até ela, e com base nas sagradas palavras de Meixo Sama, a interpretação daquilo como eu compreendo. Não que seja relevante, eu apenas vou expressar a minha opinião. Mas, enfim, o que é o belo? O que é o paraíso terrestre? Como tudo se torna mais belo? Seria muito fácil dar um exemplo aqui. Se você dorme e ao se levantar você não se sente bem, você dobra a sua roupa de cama? Nem sempre. E mesmo quando dobra, você dobra da melhor forma possível, da forma que fique mais belo? Ou você pega simplesmente e esconde em algum lugar, dentro de um armário, de qualquer maneira, embrulhado? Uma reflexãozinha, pode parecer banal. Será a mesma coisa? Você pegar algo e não dobra e atulha de qualquer jeito e esconde.
Será que a gente não faz a mesma coisa com os nossos sentimentos? Quais são os nossos verdadeiros sentimentos? Vou retomar aqui esse trecho, essa nota de rodapé. Diz bem assim: sentimentos humanos. É uma opção de tradução para o termo Gyouzo, utilizada por Meishu Sama. Refere-se a um complexo de emoções dentro do ser humano, que compreendem valores sociais de cunho científico, artístico, religioso e moral. Além da emoção despertada por meio da apreciação de obras artísticas e musicais, refere-se ao sentimento equilibrado, capaz de serenar a alma e impulsionar a ação, segundo estes sentimentos, segundo esse estado de espírito. Será possível chegar até lá? Para mim, a resposta fácil de buscar na internet. Olhai os lírios do campo. Eu fui buscar na internet e encontrei em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 31, assim como em Lucas, capítulo 12, versículos 27 a 31. Vamos ver o que diz Mateus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um só côvado à sua altura, estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aqui tem um item importante também. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas. O homem necessita de víveres e bens materiais. Com certeza. Aqui está dizendo: olhai os lírios do campo, olhai as aves, olhai as naturezas. Eu já pensei muito sobre olhai os lírios do campo. Até que cheguei talvez a um certo clareamento da minha mente. E eu digo que essa passagem não significa que o homem deva ser inerte, ficar parado e esperar que chova do céu. De certo que não é isso. Sentimentos. Emoções humanas. Sentimentos. Equilíbrio, moderação, senso de justiça e retidão, ponderação, simpatia, bondade e cortesia. O coração dos mansos, as palavras de Jesus. As bem-aventuranças. As 3 virtudes teologais trazidas pelo apóstolo Paulo. Amor, fé, esperança. A consciência coletiva
do belo. Eu não quero e não posso querer o belo somente para mim. Um mundo belo somente para mim. Todo o projeto do paraíso é um projeto coletivo. Quando o Meixo Sama diz, do belo individual nasceria o belo social, isso é o caminho. Isso não são meras palavras, isso é o caminho. E Jesus também falou na oração Pai Nosso. Todos nós possamos viver como reis e rainhas, unidos como irmãos. Um só povo, um só rebanho. Como vamos chegar até lá? De certo que não através das minhas palavras. De certo que não através daquilo que eu sou agora, nesse momento, ou do que fui ontem, ou do que fui antes. Eu imagino que seja segundo as palavras do Cristo, segundo as palavras de Meixo Sama. Primeiro, admitir que não tenho o belo dentro de mim, que não sou belo, que não expresso o belo através de minhas palavras, através de meus pensamentos, das minhas ações, que sou vacilante, claudicante, que vou e volto, uma hora estou bem, outra hora não estou bem, mas que há uma meta. Esse compromisso com essa meta. Qual é a meta? A meta é alcançar o reino de Deus. O reino do meu Pai não é desse mundo, falou Jesus. E nós continuamos brigando pelas coisas materiais. Brigamos por poder, por dinheiro. Povos brigam por comida, por água. Nações brigam por recursos minerais, por petróleo, desavenças, guerras, invasões, morticínios, povos escravizados, subjugados, ideologias mais importantes do que a felicidade do ser humano, muitas ideologias implantadas pelo mundo e as pessoas infelizes. Aonde está a felicidade? A felicidade está na postura do lírio do campo. Porque ele é belo. O lírio do campo é belo. E Jesus não fala aqui? Vou repetir a leitura. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tem o homem muito mais valor para Deus do que elas, do que as aves, que os próprios lírios? Não tem o homem esse tremendo valor? Templo de Deus, do qual recebeu a sua partícula divina. Uma parte de Deus habita, vive dentro de cada um de nós. A gente não valoriza porque nunca nos ensinaram. Mas quando nos ensinaram, nós ignoramos. Há quanto tempo isso está escrito na Bíblia? Há 2000 anos. O ensinamento de Meixo Sama é de 3 de junho de 1950. São 61 anos. Há quanto tempo? Não somos nós muito mais valorosos para o Pai do que os lírios, as aves? Aonde está a minha sabedoria que não me permite adquirir esta sabedoria que vem do Cristo, que vem de Meixo Sama? Que sabedoria é essa que eu tenho? Que ideias são essas que eu tenho que não me permitem compreender
E mesmo quando eu começo a assimilar, a compreender alguma coisa, algo ecoa dentro de mim e me faz recuar e me retira desse caminho. Mas aonde está a verdade? A verdade está em buscar esse caminho. A verdade está em seguir as palavras do Cristo, as palavras de Meixama, como um caminho para o belo individual, para o belo coletivo social. O mundo não está um caos. O mundo não é o caos. O meu sentimento é que não é belo. Isso pode parecer mera teoria, mera filosofia banal. Mas quem tem razão? Eu tenho razão? Minhas razões humanas? Um ser mortal? O homem que se torna habitante do paraíso, ele se torna imortal. Essa vestimenta aqui, barata, hein? Barata, não estou falando da camisa, não. Essa vestimenta aqui é mortal. Um dia, vou estar de olhos fechados, deitado na horizontal, quiçá, e vou devolver esta vestimenta para a terra, para a natureza. Mas a alma é imortal. É esse encontro que eu busco, que eu preciso ter. Preciso me encontrar com a minha alma. Quando eu encontrar com a minha alma, eu vou entender as palavras que Jesus já trouxe há 2000 anos atrás. Eu vou praticar as palavras que Jesus trouxe há 2000 anos atrás. E eu vou praticar as palavras de Meixo Sama de 61 anos atrás. No dia em que eu renascer. No dia em que eu retornar para esse mundo da imortalidade, para esse paraíso, para habitar junto com o Pai, habitar junto com o Cristo, junto com o Messias, que é um no Ameixo Sama. Um grande abraço.